Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, verso 1 diz assim: Certo dia estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira-mar do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos, mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as suas redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e disse: Afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém. Irmãos, nós estamos no início do ministério de Jesus, ainda na Galileia. Ainda na Galileia, irmãos, bem no início, Jesus não tinha uma multidão de discípulos. Jesus não tinha os 12 apóstolos separados. Jesus, ele chamava muita atenção, irmãos, por conta da sua pregação. Sua pregação era com autoridade, diferente da dos escribas e dos fariseus. Jesus, irmãos, expulsava os demônios e curava muitos enfermos. Então, tudo isso chamava, irmãos, a atenção. Mas olha só, quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui que 3 discípulos especiais, vamos dizer assim, especiais, porque eles serão 3 apóstolos, eles serão 3 daqueles que serão tidos como colunas da igreja em Jerusalém, que é Simão Pedro, João e Tiago. Eles ainda, irmãos, estão nos seus afazeres, eles ainda estão, irmãos, nas suas atividades, eles ainda não são apóstolos, eles ainda não estão, como nós dizemos, tempo integral. Eles ainda não são tempo integral de Jesus. Mas olha só, como nós sabemos, está bem no início do ministério de Jesus. Jesus, ele recebeu o seu primeiro discípulo, né? É o André, que também é conhecido, ele é o irmão de Pedro. E André, ele era discípulo de João Batista. Nós vemos isso no Evangelho de João. E quando João Batista diz: Olha aí o Cordeiro de Deus, André e um outro discípulo começaram a seguir Jesus. E assim, discípulo a discípulo, eles foram se achegando. Discípulo a discípulo, eles foram permanecendo. Jesus foi cultivando os seus corações, as suas mentes, para que eles seguissem a Jesus. Mas até então, irmãos, Simão, João e Tiago, eles estão nos seus afazeres. Aliás, olha só o que a Bíblia diz a respeito deles 3. Simão era sócio de Tiago e de João, ou seja, eles eram empresários do mundo da pesca. E a atividade que eles tinham naquele tempo, irmãos, era um pouco exaustiva, porque eles eram empresários, eles eram sócios, mas eles também tinham empregados. Mas olha só, as atividades: ainda de madrugada, levantando bem cedo, iriam pescar, e eles passavam um bom tempo pescando.
Depois eles tinham que desembarcar, eles tinham que salgar o peixe. Não tinha geladeira, não tinha freezer, então o peixe ele precisava ser salgado para poder ser conservado e transportado. Depois eles precisavam vender esse peixe. Depois eles precisavam consertar as redes, ou seja, limpar as redes, tirar alguns galhos, alguma coisa que ficou preso na rede. E isso era a vida destes homens, todos os dias era isso. Sair para pescar ainda escuro, pegar o peixe, salgar o peixe, vender o peixe e consertar redes. Irmãos, quando Jesus chamou gente para ser seus discípulos, Jesus não chamou ninguém desocupado. Só chamou gente ocupada e ocupada demais. Porque a gente vendo aqui como era o dia de Simão, o dia de João, o dia de Tiago, irmãos, a gente vê que eles eram pessoas ocupadas. Cristo, quando estava passando pela coletoria, viu ali Mateus, chamou Mateus, Mateus estava trabalhando. E eu penso, irmãos, que Jesus ele prefere assim, ele não chama gente desocupada, ele chama gente que está ocupada para trabalhar. Ele chama gente que já está com dificuldade em alguma coisa para assumir responsabilidades. Sabe, irmãos, um dia desse eu estava pensando, meu Deus, se eu tivesse tempo integral na obra, o que eu faria? Eu fico pensando e eu acho que eu não faria nada. Porque se eu não estou fazendo agora, mesmo com as minhas atividades, trabalho, família e tudo mais, o que eu posso fazer agora, eu também iria continuar fazendo depois. Então eu acho que eu tenho que me esforçar mais agora, porque eu sei, irmãos, que Jesus ele não procura gente desocupada, ele só procura gente que está atarefada. E mesmo sabendo disso, ele sabe que gente atarefada vai dar conta do recado. Ok? Então veja só, Jesus está na Galileia, início do seu ministério, talvez na região mais próspera, mais rica do seu país, na Judéia, ele nem fosse conhecido ainda, mas as pessoas estavam vindo falar, as pessoas estavam simpatizando com Jesus, e Jesus está indo, irmãos, à caça dos seus discípulos. João, Tiago e Simão ainda não são apóstolos, mas Jesus, irmãos, é aquele que sabe todas as coisas. Ele conhece o presente e ele conhece o futuro como ninguém. Jesus, irmãos, ele sabe do meu passado, ele sabe do meu presente e ele sabe do presente, do futuro, do mesmo jeito aos irmãos. E olha só, Jesus ele sabe que esses homens serão homens, pescadores de homens, serão bênção para a igreja, para o cristianismo. Então Jesus está indo até eles, Jesus está indo até o lugar de trabalho deles, Jesus está indo até o lugar onde as pessoas costumam estar, no seu cotidiano. É assim que Jesus faz, irmãos. Jesus vai até onde as pessoas estão para trabalhar, irmãos, no cotidiano daquelas pessoas. E Jesus costuma, irmãos, usar aquilo que as pessoas têm no seu dia a dia, da sua vivência, para atrair as pessoas para Ele. E aqui a gente tem um episódio muito marcante da vida desses discípulos. Talvez anos depois, Pedro lembraria com detalhes de tudo aquilo que aconteceu naquela manhã. Provavelmente ele lembraria das coisas que aconteceram também naquela noite. E o contexto aqui nos mostra, irmãos, que houve um esforço, que eles estavam no seu dia a dia na busca do seu ganha-pão, mas aquele foi um dia infrutífero. Foi um dia em que todo o esforço foi inútil. Foi um dia, irmãos, que não se produziu nada. Diz a palavra de Deus, Lucas 5, verso 5. Simão respondeu ao Senhor: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos. Eles trabalharam, irmãos, toda a noite e todo o esforço foi inútil, não produziu. E Jesus quer usar isso, como Ele também usa, irmãos, a minha e a sua frustração. Jesus está usando a frustração dos discípulos para trabalhar na vida dos discípulos. Sabe, irmãos, eu sempre tive curiosidade de saber por que os discípulos pescavam à noite, porque eles iam pescar à noite no escuro. E uma vez conversando com um pescador, ele me disse: é porque o peixe vê a rede.
Ele diz que de dia, quando você lança a rede, se a rede não pegar o peixe ele não entra na rede, porque ele consegue ver a rede. Aí eu fico imaginando, há tempos atrás, que a rede não era o material do que as redes eram feitas não era tão fino. Então de dia, irmãos, deveria ser tipo uma corda. De dia o peixe veria a rede e não entraria na rede. Mas eu descobri outra coisa, fui um pouquinho mais, entrei num site especializado de pesca que diz, irmãos, que peixes grandes, eles não costumam ficar na superfície durante o dia, eles costumam ir para o fundo. E ali eles permanecem durante a maior parte do dia em que há luz. E que à noite esses peixes maiores, eles costumam ir para águas mais rasas. Então veja só, esses caras eram entendidos de pescaria. Eles estavam mexendo na praia deles. Ali, irmãos, para quem acha que os discípulos de Jesus eram pessoas sem cultura, sem instrução de forma alguma. Pedro, Tiago e João e o irmão de Simão, de Pedro, André, eram empresários da pesca. Eles viviam disso. Eles tinham seu barco, eles tinham sua fonte de renda. Eles não eram totalmente ignorantes ou brutos. Eles tinham alguma coisa. Eles tinham seu trabalho, seus afazeres. Mas olha só, aquela noite foi uma noite que talvez eles se perguntassem: o que está acontecendo? A gente está fazendo tudo certo, a gente está jogando a rede onde a gente sempre jogou, a gente está fazendo o que a gente sempre fez, e não está caindo nenhum peixinho aqui, nenhuma piaba. E eu imagino que as horas da noite vão passando, eles jogam a rede, puxam a rede, só vem lama, só vem lodo e só vem galho, nada de peixe. E eles vão tentando outras coisas, mas não produzem nada. Diz a palavra de Deus que eles se esforçaram durante a noite inteira e nada pegaram. Nada pegaram. Agora você imagina, você no seu local de trabalho, todos nós aqui somos assalariados, dependemos de receber esse pouquinho. Mas olha só, imagine que o patrão chega para você e diz: olha, meu querido, você trabalhou os 30 dias, mas eu só vou te pagar 10. Os outros 20 dias eu te pago quando eu puder. Meus irmãos, isso é frustrante. Isso vai dar um desconsolo, uma vontade de chorar, um aperreio. Porque você vai se sentir como esses homens estavam se sentindo. Você se esforçou, mas não recebeu o que era devido. Você batalhou, mas não recebeu o devido. Isso é frustrante. Você pensa: todo o meu esforço durante todo esse período foi inútil porque eu não recebi. Ou então eu só recebi parte do salário, eu não recebi todo o salário. Mas olha só, irmãos, essa frustração que aconteceu na vida desses homens, Jesus está usando. E Ele usa, irmãos, as frustrações que nós temos. Ele usa, irmãos, aquilo que nós passamos no dia a dia para nos atrair a Ele. Ele vai usar essas coisas a favor. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as coisas ruins, os processos infrutíferos, o esforço que parece inútil, que tanto trabalho e sem nenhuma recompensa. Deus usa estas coisas e essas coisas, irmãos, cooperam para nós. E Jesus está no dia a dia da sua igreja, está no dia a dia dos seus discípulos. O segundo ponto aqui da mensagem é que Jesus, ele dá um encorajamento a tentar algo novo. Olha só, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Talvez naquele momento, irmãos, o Pedro, que era um homem experimentado na pescaria, tenha pensado, tenha olhado assim para o lado: ei, tenha olhado assim para João, para Tiago: ei, como é que é? A gente parou agora, a gente trabalhou a noite toda, a gente lavou as redes. Eu imagino assim que eles estão terminando de lavar a rede, quando eles estão aquela vontade de ir para casa, colocar os pés para cima e quem sabe, sei lá, ficar, já está frustrado, chateado porque trabalhou, se esforçou e não ganhou nada. E quando eles terminam de lavar as redes, Jesus diz: bora pescar. Eu acho que Pedro olhou assim para o lado: ei,
ele não é o rabino? Ele não é o professor? O que Jesus entende de palavra, de pregação. Se fosse de marcenaria, de fazer um móvel, eu concordaria com ele, mas de pesca, o que esse homem entende? É isso que está passando, irmãos, na cabeça de Pedro, na cabeça dos discípulos. Mas Jesus está propondo aqui para eles algo novo, algo que provavelmente eles disseram, isso não vai dar certo, mas provavelmente algo que eles nunca fizeram. Porque sempre pescando à noite eles conseguiam tirar o seu sustento. Sempre batalhando durante a noite, eles conseguiam pegar alguma coisa, mesmo que fosse o suficiente apenas para pagar as contas. Mas olha só, Jesus tem uma proposta nova para eles. Jesus está lançando para eles, incentivando eles, um encorajamento a fazer algo novo. O pastor Mike Murdock, ele disse em um dos seus livros, se você quer algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. Se você quer algo que nunca teve, faça algo que você nunca fez. Ele está dando aqui, irmãos, um encorajamento. Mas olha só, irmãos, esse encorajamento que Jesus está dando não é um salto no vazio. Jesus não está nos encorajando, irmãos, a tomar atitudes sem pensar. Jesus, irmãos, ele não violenta o nosso raciocínio. Pelo contrário, ele quer que a gente pense bem. E todas as vezes que Jesus manda a gente fazer algo improvável, algo que não é da nossa rotina, a gente se questiona. A gente tem que se perguntar, mas por que ele está fazendo isso? Será que vale a pena arriscar? Irmãos, eu confesso que Jesus, ele mandando, eu tendo a comprovação, a certeza de que é Jesus, eu vou fazer. Mas se me resta uma dúvida, irmãos, eu vou fazer uma análise, porque a nossa fé não é baseada, irmãos, apenas em sentimentos. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é o guia, e nós vamos nos abalizar pela palavra de Deus. Olha só, eu gostaria de dar um exemplo. Nós hoje estamos fazendo, irmãos, culto nas casas, que não é algo novo, mas era algo que a gente ficou um tempo sem fazer, que a gente fez no passado, e a gente experimentou e foi bom no passado, mas a gente voltou a fazer agora e está sendo mais dinâmico do que há muito tempo atrás. Mesmo quando a gente fazia no passado, não era tão dinâmico e não tinha uma frequência como tem esse culto da sexta-feira. Mas olha só, irmãos, quando a gente tomou essa decisão de tirar o culto de dentro da igreja e levar esse culto para as casas, para fora das quatro paredes, isso não foi um salto no vazio. A gente já tinha uma experiência com isso. E a gente já vinha estudando isso, já vinha vendo que isso dava certo em outros lugares. Então, olha só, a gente pode tentar algo novo? Claro que sim, mas tenha consciência, nunca será, irmãos, um salto no vazio, nunca será um salto no escuro, porque Cristo, irmãos, está nos guiando, Ele nos vai dar a luz, Ele vai confirmar a sua palavra. Então nós temos que tomar as nossas decisões, fazer as coisas, irmãos, com a orientação correta. Terceiro, Cristo, irmãos, nessa situação, Ele também está mudando o ponto de vista dos seus discípulos. Para Pedro, irmãos, Jesus era só Rabone, era só um rabino, era só um mestre. Olha o que ele diz. Simão respondeu, mestre. No hebraico, Rabone, que é a variação da palavra hoje, rabino, significa isso mesmo, mestre, professor. E Pedro, ele está dizendo, Jesus, eu sei que tu és o mestre. Sabe, irmãos, a gente às vezes tem a compreensão errada de quem é Jesus. E Pedro aqui, ele não está tendo a compreensão total de quem é Jesus. Ele está se referindo a Jesus com essa palavra, Rabone. É uma palavra de respeito, clara, mas ela não é total, ela não diz tudo a respeito de Jesus. Muita gente hoje, irmãos, não sabe quem é Jesus. Não sabe. Tem gente hoje que pensa que Jesus é algo que ele não é. Para os espíritas, Jesus é um espírito iluminado.
Para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta. Para os ateus, alguns ainda acreditam que Jesus é apenas uma lenda. Mas para a maioria das pessoas, Jesus é um bom exemplo. Jesus, irmãos, ele é um bom exemplo. Mas olha só, Cristo, irmãos, ele fez afirmações a respeito dele mesmo. Ele afirmou, João 10:30, ele afirmou: eu e o Pai somos um. Ele se colocou no mesmo patamar de Deus. Em João 14:7, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Se colocou no mesmo patamar de Deus. E a respeito disso, irmãos, vou pegar aqui uma ajuda do C.S. Lewis, do seu livro Cristianismo Puro e Simples. Exame de oftalmologia, né? Mas eu vou ler para os irmãos. C.S. Lewis escreveu: primeiro, se ele alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser louco ou um lunático. Segundo, se ele não é Deus e não é um lunático, deve ser um mentiroso, enganador ou mentiroso, enganando os outros com a sua mentira. Terceiro, se ele não é nenhum dos dois, né? Se ele não é louco, se ele não é lunático, se ele não é mentiroso, ele é quem ele diz que é. Ele é Deus. Você só pode escolher uma dessas três possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você deve considerá-lo como louco. Se você não consegue vê-lo como nenhum dos dois, como Deus ou como louco, você deve considerá-lo como mentiroso. Não há necessidade de provarmos que Jesus é Deus. Tudo o que temos que fazer é descobrir se ele é lunático ou se ele é mentiroso. Se ele não for nenhum nem outro, ele deve ser filho de Deus. Irmãos, Jesus ele não nos deixou brecha. Ele afirmou claramente que ele é o Filho de Deus, que ele afirmou ser Deus, que ele é o Cristo, o Messias prometido, que ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente, que ele é aquele que dá a vida, mas ele toma de volta. Então ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o pecado e ele tem poder sobre o diabo. Se ele tem poder sobre a morte, ele é Deus. Se ele é maior do que o diabo, ele é Deus. Se ele tem poder, irmãos, para dar a própria vida e tomá-la de volta, ele é Deus. Mas olha só, irmãos, ele afirmou claramente com atitudes e palavras que ele era Deus. Então ele não serve, irmãos, para ser apenas um profeta. Ele não serve apenas para ser um bom exemplo. Ele é um bom exemplo, mas se você se limitar a isso, está incompleto. Agora, se ele não é Deus, ele é um mentiroso, é um louco, então ele não serve para ser bom exemplo, ele não é um espírito iluminado e ele não passa de uma lenda. Então, irmãos, ou a gente crê que Cristo de fato é Deus, ou deixa de crer, porque não tem razão nenhuma de continuar pensando que ele é um bom exemplo. Ele só serve, irmãos, para ser crido como Deus, como ele se apresentou, por aquilo que ele disse e por aquilo que ele demonstrou ser, pela sua autoridade sobre os demônios, sobre a sua autoridade de perdoar pecados, sobre a sua autoridade de poder restaurar vidas, de salvar o pecador, de ressuscitar ao terceiro dia, de até hoje continuar fazendo milagres, de estar à destra de Deus intercedendo por nós, de estar nesse lugar nos guiando, nos ensinando, nos abençoando, nos livrando e fazendo milagres até o dia de hoje em nosso meio. Ou ele é Deus ou ele é nada. E eu creio perfeitamente que ele é Deus. E essa situação ela muda drasticamente. O ponto de vista de Pedro vai mudar. Vai mudar, irmãos, porque ele não está crendo que vai acontecer algo de especial em pescar com Jesus durante o dia. Se durante a noite, quando as coisas são favoráveis, quando o peixe entra na rede com mais facilidade, se as coisas acontecem durante a noite ele tem a sua produtividade, ele faz isso durante anos, ele tem experiência, ele sabe que não vai acontecer nada. Mas olha só, talvez, agora é uma conjectura minha, talvez Pedro tenha dito assim: é hoje que eu me livro de Jesus. Eu acabei de lavar as redes,
Eu estou cansado e querendo ir para casa, mas eu vou lançar a rede aqui. Se não acontecer nada, tchau, Jesus, eu não ando mais com o Senhor, eu não vou para canto nenhum mais. Mas olha só, irmãos, o improvável acontece. O milagre acontece. Diz a palavra de Deus que a quantidade de peixes que eles estão apanhando é tão grande que eles não conseguem. E eles têm que pedir ajuda, eles têm que chamar um outro barco. E aquela pesca, aquela quantidade é absurda. Aquilo, irmãos, faz com que aquele homem ele está entendendo que ali está acontecendo um milagre. Jesus está agindo no cotidiano de Pedro. Jesus está agindo no cotidiano de Tiago e de João, naquilo que eles são vividos. Jesus está fazendo, irmãos, um milagre, e eles sabem que é um milagre. Então, o ponto de vista de Simão mudou. Quando Simão Pedro ouviu isso, diz o verso 8, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Sabe o que eu estou vendo aqui? O ponto de vista de Pedro mudou com relação a Jesus, porque ele não está chamando Jesus mais pela palavra Rabone, ele não está chamando mais Jesus de mestre, mas ele está dizendo aqui Adonai. Adonai, irmãos, é Senhor. Adonai, irmãos, é o nome de Deus. Ali Pedro está reconhecendo a autoridade de Jesus, que Jesus ele não é um simples mestre, mas que ele é Adonai, ele é o Senhor. Essa palavra Senhor, irmãos, quando alguém se refere a outro dizendo Senhor, para o nosso contexto, o Senhor é um tratamento de respeito. Mas a palavra que Pedro está usando para Cristo é Adonai. Essa palavra, irmãos, ela significa: tu és meu dono, eu sou teu escravo, o Senhor tem autoridade sobre mim. É isso que Pedro está dizendo nessa palavra. Ele não está vendo mais Jesus como um professor, como alguém que tem algo a ensinar, mas agora ele está vendo Jesus como o mestre maravilhoso, perfeito, maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Ele está vendo Jesus como alguém que é Deus, como alguém que é Deus. E Pedro também muda o ponto de vista a respeito de si próprio. Sabe, irmãos, nós não somos tão bons como nós achamos que somos. É bom alguém dar uma olhada para a gente e dizer algumas coisas para nós, sabe? Mas, Roberto, eu não gosto de ouvir essas coisas. Se não for verdade, aí a gente ignora. Mas se aquilo que estão dizendo de nós é verdade, a gente tem que procurar tomar uma atitude e mudar. Mas Pedro ali, diante daquilo, ele reconhece, irmãos, que ele é pecador. Ele reconhece que a vida dele não está coerente o suficiente com a palavra de Deus para estar diante de Jesus, e ele diz: Senhor, se afasta de mim. O Senhor não pode permanecer perto de mim. Eu sei agora quem tu és. Tu és o Santo de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és aquele que tem as palavras de vida eterna, e agora que eu sei quem é o Senhor, e sabendo quem eu sou, o Senhor não pode ficar perto de mim. É mais ou menos assim, irmãos, que a maioria das pessoas reagem a Jesus quando descobrem que são pecadoras, que não podem estar perto de Jesus. Acham que Jesus tem que se afastar delas porque elas são muito pecadoras. Mas olha só, a maravilhosa bênção de Deus, a graça que é extraordinária, que é tremenda. Cristo ele veio para os pecadores. Cristo ele veio para salvar aquele que estava perdido, eu e você. Cristo veio para salvar, irmãos, aqueles que se envergonham dos seus pecados, que se arrependem dos seus pecados, que assumem que são pecadores. Então olha só a mudança do ponto de vista. Pedro, aquele que se acha o bom, se acha a última Coca-Cola do deserto, se acha o pescador, o que entende de todas as coisas, que achava que Jesus não entendia de mar, de pesca. Aí o Pedro diz: Senhor, eu não sou mais nada, eu sou um pecador. E é Jesus, irmãos, trabalhando na vida dos discípulos. Quarto ponto.
é que Jesus, irmãos, quando ele entra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com esse objetivo de buscar os discípulos, olha, irmãos, Cristo ele já sabe quem são e aonde estão todos os seus discípulos. Ele já sabe. Ele já sabe aonde estão e quem são todos os seus discípulos. Ele já sabe onde ele está. E ele está indo atrás dos seus, para tratar os seus, para chamar os seus. E olha só, aquilo que começou com a frustração, aquele esforço inútil que Cristo veio transformar a vida desses homens, aquela situação. Primeiro ele transformou a situação, depois ele está transformando o coração e a mente desses homens. E tudo isso provocou algo, uma mudança radical de vida. A palavra de Deus diz que eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Eles deixaram o barco, eles deixaram as redes, eles deixaram o mundo da pesca, eles abandonaram, irmãos, eles literalmente deixaram para trás a vida que eles tinham. Eles abandonaram tudo, deixaram para trás a vida que eles tinham. E ali começou um novo ciclo de vida. Diz a palavra de Deus que eles o seguiram. Que eles deixaram tudo para trás e o seguiram. Mas eles seguiram para quê? Para fazer o quê? Diz aqui o verso 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro ele deixou o barco, Pedro ele deixou a rede, Pedro ele abandonou o seu comércio, a sua empresa de pesca, ele deixou para trás os seus funcionários, para, a partir daquele momento, seguir a Jesus e ser um pescador de homens. A gente acha, pelo menos tem sido pregado aí, eu acho que é por isso que o cristianismo no Brasil está como está, que servir a Jesus, se ser discípulo de Jesus é ser servido por Jesus, é receber de Jesus. Não, vem à igreja, nós vamos orar, você vai adorar e você vai sair daqui com a sua bênção, você vai receber. E parece, irmãos, que ser discípulo é exatamente o contrário. Você tem que abandonar a vida que tem para seguir a Jesus, para fazer aquilo que Jesus quer. E aquilo que Jesus disse para esses homens: não tenham medo, de agora em diante vocês não pescam mais peixe. Vocês não vão precisar de barco, vocês não vão precisar de redes. Vocês agora vão pescar homens. Serão pescadores de homens. E eles tiveram, irmãos, que deixar tudo para trás. Tiveram que deixar tudo para trás para seguir a Jesus, para viver com Jesus a vida de Jesus. Eu fico impressionado com a palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21. E para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Que Paulo, irmãos, da convicção que ele tinha, da escolha que Jesus fez para a vida dele, ele estava tão convicto de que ele estava no centro da vontade de Deus, que morrer para ele era ganho. Que a vida dele estava totalmente envolvido por Jesus. E que morrer era ganho, mas se ele não morresse, o viver dele era Cristo. E ele abandonou a sua carreira próspera para ser um rabino em Jerusalém. Ele deixou de ser pastor de uma única igreja para ser o evangelista, para ser o pioneiro, para ser aquele... Irmão, sabe qual é a primeira missão da igreja? É morrer. Quando um projeto de implantação de igreja chega num lugar hostil, o primeiro missionário que vai para lá, ele vai com uma missão: morrer.
apanhar, ser apedrejado. O outro que vem depois continua de onde ele parou. Mas o primeiro que vai, irmãos, tem a missão, é sofrer mesmo. E Paulo foi esse que saiu para desbravar os campos, para pregar o evangelho onde o evangelho nunca tinha chegado. E o que ele sofreu, e aquilo que ele passou, dele ser preso, chicoteado, açoitado, apedrejado, náufrago, mordido por uma cobra. Quando ele diz, olha, para mim o viver é Cristo, é porque ele sabe, irmãos, que ele está no centro da vontade de Deus. Nós chegamos aqui ao final, à conclusão. Nós vimos aqui, irmãos, como Jesus, ele entrou no lugar de trabalho dos discípulos. Como ele estava tão presente, tão interligado, irmãos, na vida dos discípulos. Sabe, irmãos, às vezes a gente faz algumas coisas e faz sem querer. Faz sem saber. Eu me lembro que ano passado eu fui 4 vezes na loja do irmão Mauro, lá no Alecrim. Fui 4 vezes lá. E eu cheguei as 4 vezes e disse, irmão, vamos voltar para a igreja. E ele dizia, não, eu estou fraco, eu estou sem forças, não estou conseguindo caminhar, eu estou com os amigos no bar, não estou preparado. Tá certo, irmão, nós vamos orar. Depois eu fui outra vez, insisti, vamos orar. E eu fui outra vez, e quando foi esse ano, no mês de abril, a gente ainda estava fazendo um pequeno grupo na casa da irmã Rosa. E eu fui para lá e disse, Mauro, em vez de ser na igreja, vamos na sua casa? E eu vi, irmãos, a importância de insistir, de ir aonde aquela pessoa que Jesus quer estar. De ser, irmãos, essa voz que chama, que prega, que fala de Jesus fora da igreja, que vai até onde o pecador está. É só um exemplo. É só um exemplo. Sabe, irmãos, esses 3 convidados de amanhã, eles já me conhecem de outros lugares. Já ouviram a pregação do evangelho em outros lugares. E eu creio que uma consequência de pregar o evangelho fora dessas paredes é essa. É você ter uma pessoa para discipular, para trabalhar na vida dessa pessoa. Cristo, irmãos, ele foi até o encontro dos seus discípulos. E os discípulos iam de encontro aos discípulos que Deus já tinha preparado para eles. Está entendendo, irmãos? Sabe, irmãos, Cristo, ele diz assim, orai ao Senhor para que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande. Cristo não está dizendo assim, ó, que a gente tem que semear, que a gente tem que batalhar muito para que a seara fique grande. Não, irmãos, a seara já é grande. Mas é necessário, Cristo diz, que venham mais trabalhadores. Porque, irmãos, os ceifeiros é para colher. A seara, ela já está pronta. A seara, ela é grande. Agora cabe aos discípulos de Jesus, os trabalhadores do reino, colher. Colher. Ir ao campo e colher. Jesus, irmãos, dedicou o tempo à busca e preparo dos discípulos. E ele não faz, olha só, ele dedicou, irmãos, no início do ministério, na Galileia, ele chamava Pedro, Tiago e João, venham cá vocês 3, vamos orar. E para eles, Jesus orava mais com eles, ensinava mais a eles, preparava mais esses. Depois era o grupo, né? Jesus tinha esse grupo. Tinha um grupo dos discípulos, eram mais ou menos 500. Depois havia um grupo mais reservado, uns 120, que seguiam Jesus para onde Jesus ia. Depois havia um grupo que Jesus dedicou um pouco mais de tempo, Jesus investiu mais, eram os 70. E desses 70 havia um outro grupo que Jesus, agora esses daqui eu não largo, eu não solto, eu vou trabalhar na vida deles, porque quando eu partir para a glória são estes aqui que vão encabeçar, que vão instruir os outros discípulos, que vão formar outros discípulos. E Jesus separou 12, investiu oração nesses 12,
investiu tempo nesses 12, trabalhou na vida desses 12. 3 anos insistindo demais com esses 12. E dentre esses 12, Jesus ainda separou Tiago, Pedro e João, para estar ainda mais próximos. E a gente vê, irmãos, que foram esses 3 que logo após a ascensão de Cristo, irmãos, foram aqueles que tiveram mais proeminência, foram aqueles que mais ensinaram, incentivaram, doutrinaram e discipularam a igreja do Senhor. Que o Senhor, irmãos, nos abençoe com a palavra que Ele nos deu esta noite. Que o Senhor continue a falar as nossas vidas através da sua palavra, através daquilo que foi ministrado hoje, porque eu sei que o Senhor vai nos incomodar, vai colocar essas palavras nos nossos pensamentos, no nosso coração. Amém?